Muito bem, Mateus 5, versículo 3. Mais uma vez eu vou ler até o verso 12 para ler todas as bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças. E já vou pedir para o Odir, semana que vem, quando ele for pregar, leia todas as bem-aventuranças de novo. O Fábio, leia todas as bem-aventuranças, para ficar bem lembrado pelos irmãos aqui, essas bem-aventuranças, que é um sermão que Jesus está começando falando sobre felicidade. E o versículo 3, que é o que nós vamos pregar nessa noite, diz: bem-aventurados os pobres ou humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Já oramos antes pela mensagem, então vamos prosseguir com a nossa meditação desta noite. Nós então começamos aqui com uma série de bênçãos prometidas nesses versículos de 3 a 12, que são chamados de bem-aventuranças. Essa palavra bem-aventuranças é um nome derivado do latim, que se refere a um estado de felicidade ou realmente de alegria e bem-aventurança. Jesus apresenta a possibilidade das pessoas serem verdadeiramente felizes. A palavra grega aqui é makarios, de bem-aventurados, ela tem a ideia de extremamente feliz. Extremamente feliz. Uma das, talvez, a maior felicidade que você possa encontrar. Talvez tente lembrar aí de um momento assim extremamente feliz, aquele momento que você ficou saltitante de alegria, né? Talvez aquele momento que o filho nasceu e então trouxe aquela... Que momento! Talvez aquele momento que você acreditou em Jesus Cristo e trouxe aquela alegria no seu coração. E Jesus está falando que é algo comparado a estar com Ele realmente e viver com essa felicidade que é a maior de todas as felicidades. Nem ter todo o dinheiro do mundo pode te dar essa felicidade, nem o nascimento de um filho pode te dar essa felicidade, nem a conquista de um bem que você tanto sonhou pode te dar essa felicidade. É esse tipo de felicidade, algo acima daquilo que nós estamos acostumados a ter, que Jesus está falando do que é ser feliz. Agora, quando eu paro para pensar, e semana passada eu já introduzi essa questão, Jesus está diante de uma plateia muito grande, multidões ali o seguiam, e ele começa a falar sobre o seu primeiro sermão. E eu fico imaginando aqueles fariseus, saduceus, essênios, herodianos e zelotes, todos, cada um com a sua perspectiva de quem seria o Messias, e muitos ali já de olho, porque Jesus veio curando pessoas, fazendo milagres, falaram: opa, esse pode ser o Messias. Então as multidões o seguindo, os fariseus atrás, os saduceus atrás, vamos ver se esse é o Messias prometido. E aí ele vai abrir a sua boca para fazer o seu primeiro discurso. E eu fico imaginando a frustração destes homens, quando Jesus fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles queriam um guerreiro, eles queriam alguém que viesse dominar Roma, eles queriam alguém que desse a liberdade de volta a Israel. E aí Jesus fala: olha, o negócio é o seguinte, vamos ser humildes de espírito, vamos ser pobres de espírito. É assim que vamos alcançar o reino. Que? Chorando nós vamos alcançar o reino. Sendo manso, nós vamos alcançar o reino. Tendo fome e sede de justiça, sendo misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Só nós não queremos isso. Mas Jesus fala: é isso aí que é ser feliz. E isso é
alcançar o reino. É assim que você vai entender o reino de Deus. Então, na verdade, esse sermão quer mostrar para nós, nessa primeira, quer de fato dizer, olha, você pode ser feliz, feliz, feliz. Muito feliz. É uma bênção de Deus, é a felicidade que Ele tem para nos dar. Pelos padrões humanos, irmãos, humildade, o choro ou o luto, vocês vão ver que esse choro tem a ver com tristeza, quase como de um pesar, de um luto. Né? Desejo de justiça, de misericórdia e perseguição como conclusão disso. Não ou não são as ideias de uma felicidade que o mundo tem. Para o homem natural, não é assim. Para o não cristão, ou para o cristão imaturo e carnal, talvez realmente isso surja como certas dúvidas na sua cabeça. O mundo diz, felizes são os ricos, felizes são os nobres, felizes são os que têm sucesso, e a mídia tenta passar isso para a gente. Qualquer reportagem que você entrar, né, tem alguns sites aí que parecem ser sérios, mas no fim eles são tão sensacionalistas, né? E aí a felicidade essa semana eu li, não lembro quem era a atriz, eu sou ruim desse negócio como eu assisto pouco, assisto nada na verdade, de que atriz, ator brasileiro, então eu nem sei os nomes, mas ela falou que cansou de ser hétero, né? E agora ela encontrou a felicidade com uma outra mulher. Uau! Né? Isso aí é felicidade que a mídia quer passar. A felicidade é ter um pet que me lambe todo dia para me acordar. Coisa nojenta. Nunca beijei cachorro, nem gato, nem nada. Eu não tenho nenhum problema com quem faz isso, irmão, mas eu não faço, né? Eu falo, deixa para lá esse negócio aí. Comigo não, né? Já tomei umas lambidas de cachorro mesmo sem querer. Não gosto também, né, de cachorro me lambendo. Mas sem problema. Mas tem gente que felicidade agora é ter um pet, cuidar do pet, o pet é o filho, né? Meu filho, e anda com ele, e leva para hotel de pet, e leva... Irmãos, eu quase não consigo pagar o hotel lá em Londrina, né? Para ficar lá, e os caras estão pagando um monte de dinheiro para ficar o petzinho no hotel, tomando banho, aquela orelhinha bonitinha, caidinha. Cachorro tem que ser raiz também, né, irmãos? Esse negócio de cachorrinho Nutella hoje não tá bom não, esse negócio, né? Você para com isso. Para com isso que não funciona, irmãos, né? Não que você não possa ter um pet, tá? O seu cachorrinho, inclusive eu falo para eles que eu gosto de cachorro vira-lata, né? Eu gosto dos tomba-lata, agora é rasga-saco, né? Não tem mais lata para eles virarem, né? Eu gosto daqueles cachorros mesmo, daqueles caramelo, né? Aqueles que tem em todo lugar que você vai, tem um caramelo por aí, né? Mora na rua, mas é gordão, né? É esses aí, né? Eu gosto desses. Mas para o mundo, felicidade são essas coisas irrisórias, né? Feliz é o famoso, feliz é o popular, feliz é o que tem glamour, feliz sei lá, né? Agora tem essas tantas coisas aí, né? Sêneca, o filósofo romano do primeiro século, que tutelado por Nero, sabiamente escreveu: o que é mais vergonhoso do que equiparar a alma racional e bom ao que é irracional? Ou seja, o que ele está dizendo é que, o que ele está tentando mostrar é que nada pode satisfazer uma necessidade racional, pessoal, quando o objetivo é impessoal e irracional. E isso é o que o mundo hoje vive, né? A filosofia do mundo procure coisas para satisfazer. E se você está triste, vá no shopping e gaste muito dinheiro, torre seu cartão de crédito e leve para casa. Vai te dar felicidade, roupa nova. Não é o grupo que canta não, irmãos, roupa nova, de roupa mesmo, tá? Eu gosto do Roupa Nova também aqui que canta. Algumas músicas. Mas não pode cantar na igreja não, irmãos, é errado. Mas aí tem então, compre roupas, compre... sei lá, joias, né? Vá no shopping, torre seu cartão e volte feliz para casa. Só que lembre que aquelas roupas novas que você comprou, elas vão envelhecer. Os sapatos novos que você comprou vai ficar na prateleira lá com aquele monte de sapato que você já tem e que você não vai usar tudo isso.
Isso não traz felicidade. São felicidades passageiras. Mas é o que o mundo quer dizer que é isso que é, né? Que traz felicidade. Salomão, irmãos, o mais sábio e talvez um dos mais magníficos reis antigos. Eu falo que politicamente ninguém foi igual a Salomão. Não tem nenhum político na história da humanidade que foi igual a Salomão. O homem era fantástico politicamente. Foi sábio demais, ele fez aliança com todos os inimigos. Todos os seus inimigos estavam aliados. Foi o período de maior paz que Israel provou. Foi com Salomão. Um homem extremamente sábio. Ele que tinha o sangue real de seu pai Davi. Ele tinha inúmeras quantidades de ouro, de joias, de pratas, das pedras mais preciosas em Jerusalém. Ele tinha frotas de navios. Ele tinha as mais belas mulheres. Ele tinha muitas terras. Ele comeu o mais suntuoso dos alimentos, no melhor dos utensílios de mesa, no mais elegante dos palácios, com as pessoas mais ilustres. Ele foi aclamado em todo o mundo por sua sabedoria, poder e riqueza. Salomão deveria ter sido imensamente feliz. No entanto, irmãos, esse rei tão grande e abençoado nos padrões terrenos, concluiu que sua vida foi sem propósito e vazia. O tema de Eclesiastes traz isso. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem em toda a sua obra que ele faz debaixo do sol? É assim que este homem, que teve tudo que você possa imaginar. Salomão, que mulher você quer? Quero essa, quero aquela. Ele tinha. Salomão, que riqueza que você tem? Quero isso. Ele tinha. Ele diz, tudo é vaidade. E lá no final do livro de Eclesiastes ele diz que a suma de tudo é obedecer a Deus. Ou seja, ele falou, eu perdi minha vida deixando de ser obediente ao Senhor. Eu tive tudo o que eu quis, mas eu não fiz o que era o dever de todo homem, obedecer ao Senhor e cumprir os seus mandamentos. Jesus veio então anunciar para nós, irmãos, que a árvore da felicidade não pode crescer em uma terra amaldiçoada. As coisas terrenas não podem trazer felicidade terrena, nem mesmo felicidade terrena duradoura. Muito menos felicidade eterna. Não quero dizer com isso, irmãos, que você não pode ter coisas. Não estou dizendo que você não pode. Você não pode pôr o seu coração nisso. Isso não pode ser o motivo da sua felicidade. Se você está sem carro e seu carro quebrou e você não tem dinheiro para consertar o carro, não fique triste que você vai andar a pé. Louve a Deus que você tem duas pernas boas para andar. E se elas não estão boas, você está conseguindo andar também do mesmo jeito. Louve a Deus por isso. Seja feliz assim. O perigo mais comum, irmãos, é tentar atender todas as nossas necessidades com as coisas físicas. A gente já falou que a filosofia é tão fútil quanto não é bíblico. Quando o rei Belsazar estava lá numa grande festa, irmãos, com seus nobres, esposas e concubinas, de repente ele viu uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E ele ficou tão aterrorizado que o seu rosto ficou pálido, e os seus pensamentos se alarmou, as articulações do quadril ficaram frouxas e os joelhos começaram a bater. Seu poder militar, seus aliados influentes, suas grandes posses, não poderia lhe dar nenhum consolo. E estava escrito lá, pesado foste na balança e foste achado em falta. E naquela mesma noite, Belsazar perdeu todo o seu poder. Acabou. Tragicamente, irmãos, muitos pregadores, professores e escritores de hoje, como diz Tito 1,11, devem ser silenciados.
Estão passando apenas filosofia mundana em nome do cristianismo, alegando que a felicidade que Cristo traz é garantia de saúde, de riqueza, de sucesso, de prestígio, de prosperidade. Mas Jesus nunca, vou repetir, Jesus nunca ensinou tal coisa. O que ele ensinou estava muito além disso. Ele alertou que as vantagens físicas mundanas, as vantagens mais frequentes que as pessoas acham como vantagem, elas limitam a verdadeira felicidade. As coisas do mundo tornam-se combustível para o orgulho, para a luxúria, para a autossatisfação. Os inimigos, não apenas da justiça, mas inimigos da verdadeira felicidade. Em Mateus 13, 22, temos lá escrito que a preocupação do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esperar a felicidade através das coisas deste mundo é como buscar o que vive entre os mortos, como as mulheres que procuraram Cristo morto no túmulo, quando ele havia ressuscitado. Estou apenas fazendo uma analogia, tá bom? Tudo bem? Elas foram procurar o que estava vivo, o que estava morto, mas ele vivia. As pessoas estão buscando no sepulcro a sua felicidade, ao invés de buscar naquele que está vivo e que reina para sempre. Os anjos disseram para aquelas mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou. E Paulo disse: se pois foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, do alto. Vamos falar forte, irmão, está gravando, né? Os outros vão assistir depois lá. Vão falar assim: nossa, tem ninguém nessa igreja, né, irmão? Só está o pastor lá. Vamos lá. Buscar as coisas que são do alto. Aê, ficou bom. Buscar as coisas que são do alto. As coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que estão na terra. João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o que está no mundo é passageiro. É a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne, é a soberba da vida. E João disse que aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente. Muito bem, irmãos. Vamos falar um pouco sobre o que é pobre em espírito, então, né? Porque até agora eu só estou quase que introduzindo tudo que eu quero falar. E já são 7h15, né? Até 8h30, acho que dá tempo. É porque 8h30 eu tenho que sair, né, irmãos? Eu vou para Barra Funda, então, senão eu ia um pouquinho mais, né? Muito bem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então essa é a nossa discussão aqui. Essa primeira beatitude, essa primeira bem-aventurança, ela nos dá aqui algumas perspectivas, e eu separei 5 perspectivas, não vou demorar, pode ficar tranquilo, que mostra a virtude desta primeira palavra da lista. Lembrando, irmãos, que as bem-aventuranças, ela tem uma sequência lógica. Jesus não saiu falando aleatoriamente. Ele começa com pobres em espírito, porque aqueles que são pobres em espíritos vão saber chorar por causa do seu pecado, porque eles descobriram que são pobres em espírito. E quando eles choram por causa dos seus pecados, eles são consolados. Eu já começo a dar spoiler, né, para variar um pouco, né, para o Odir, vou sempre dando, só nas pregações do Odir que eu faço isso, né, sempre, né. É que eu já vou falando, vai que ele vai pregar outra coisa, né, irmãos? Ele fala: agora eu tenho que reavaliar tudo. Brincadeira. E aí eles vão se tornar mansos. E aí eu já vou dar o spoiler do Fábio, né? Não, sou eu mesmo, do manso sou eu, né? Do manso sou eu. Spoiler, meus spoilers que eu estou dando. Ele vai se tornar manso. E quando ele se torna manso, ele vai ter fome do que é correto, da justiça. Jesus não saiu falando à toa as bem-aventuranças. Ele fez uma sequência lógica. E ele termina com o resultado de que se você fizer tudo isso, sabe qual vai ser a sua felicidade? Você vai ser perseguido. Você vai ser odiado. Jesus falou: isso é ser feliz. Porque quem vai te odiar é o mundo.
Ele não vai gostar de ver alguém vivendo desse jeito. Ele não vai gostar. Não faz bem para o mundo. Por isso que depois ele fala, vós sois o sal da terra, na sequência das bem-aventuranças. Se você for assim, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Veja, irmãos, que é uma sequência tão maravilhosa essa pregação de Jesus. Tão maravilhosa. Então, devemos lembrar isso. O que significa então ser pobre de espírito? A palavra pobre, pitros no grego, não se preocupa com essas palavras, irmãos, eu só cito porque para eu explicar melhor aqui o texto, você não precisa gravar o termo, mas a palavra significa pobre, ela vem a partir de um verbo que significa encolher, como mendigos. Essa palavra é usada normalmente para mendigos. O grego clássico usou essa palavra para se referir a uma pessoa reduzida ou encolhida à miséria total, agachada em um canto de mendicância. Aquele que estende a mão para pedir uma esmola, não é aquele que fica no farol fazendo malabarismo, não é aquele que está lá no chão, sabe aquele com aquela coberta surrada, velha, todo sujo, e ele está lá, a única coisa que ele consegue é estender a mão para pedir alguma coisa. Essa é a palavra que Jesus está usando aqui. Felizes os que mendigam. Essa é a palavra. Mas não é essa mendicância lá, é só um exemplo. Então não vai daqui a todo mundo pegar um cobertor, ficar na rua e falar, Jesus falou que feliz é ser isso. Não, por favor. Continue na sua casa, cuidando da sua família. Tudo normal, não muda nada. É só para você entender o que é. Porque ele vai falar que é pobres em espírito. Mendigos no espírito. E eu vou explicar o que é isso também, né, irmãos? É aquele que estende a sua mão para pedir esmola e que, na cultura judaica, escondiam o rosto com a outra mão para não ser visto. Ele está envergonhado de fazer aquilo, mas ele não tem outra solução para a sua vida. Essa palavra foi usada para descrever Lázaro, naquela parábola ou naquela história de Lázaro e o rico, quando fala que ele era um mendigo, um pobre. É essa mesma palavra que Jesus usa, é a palavra que o evangelista Lucas vai usar para descrever Lázaro. Essa palavra era usada para... a palavra usada para pobreza comum é penikros, né? Que é aquela da viúva do templo. Sabe aquela história da viúva que só põe 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha? Ela era pobre, mas ela não era mendiga. Ela não estava mendigando. Ela era pobre. Né? Era uma pessoa de poucos recursos. Mas a palavra aqui ela é de alguém que depende de outros para o seu sustento. Ele não tem absolutamente nenhum meio de sustentação. Essa declaração, semelhante à de Lucas 6,20, bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. É a mesma palavra. Jesus não está ensinando a pobreza material. A hermenêutica aqui exige entendermos as duas passagens, mostrando que o que Jesus está mostrando não é a pobreza, ou defendendo aqui a pobreza material, mas Jesus está nem defendendo que devemos dar ajuda aos pobres, não é isso que também Jesus está falando aqui, isso ele pode falar em outros lugares, mas não nesse versículo. O que Jesus estava ensinando é que a bem-aventurança inata da pobreza material, ela que não tem nenhum dinheiro, não quer dizer, irmãos, que a pessoa vai ser uma pessoa próspera espiritualmente. Muitas vezes pessoas muito pobres são mais orgulhosas do que outras pessoas. Então a pobreza material também não vai resolver o problema da pessoa. Então a palavra aqui que Jesus está usando é de alguém que está sem nada. Sem nada. Para ser pobre de espírito, você precisa reconhecer então que a parte de Deus, a sua vida espiritual está destruída. A parte de Deus, você não tem uma vida espiritual. É ver a si mesmo
como realmente você é ou era antes de Cristo. Perdido, desesperado, impotente, e que além de Jesus Cristo, todas as pessoas estão espiritualmente destituídas. Não importa a educação, riqueza, status social, realizações, conhecimento religioso, não importa o que você estudou, o que você é. A parte de Jesus Cristo, você é um morto espiritual e desgraçado espiritualmente. Desculpe a força da palavra, né? A gente às vezes se assusta. Desgraçado é a pessoa que não tem graça, irmãos, né? Não recebeu graça, né? Sem graça, né? Não estou dizendo de graça para fazer piada, tá? Não tem a graça, está destituído de todas as coisas, sem poder nenhum. E as pessoas que entendem isso, que elas não têm nenhum mérito espiritual, que elas descobrem que em si mesmas elas não têm nada, que elas só podem implorar por misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Eles sabem que não tem nenhum mérito para chegar a Cristo. O seu orgulho se foi, sua autoconfiança se foi. Ele está de mãos vazias diante de Deus. E ele chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo nada, salva-me. Como aquele cego que fala: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tem nada, ele não tem visão, ele está mendigando, ele está pobre, ele não tem nada. E ele clama: tem misericórdia de mim. O pobre em espírito é aquele que reconhece que nada tem. E que hoje, mesmo nós que somos salvos, devemos lembrar que se estamos ou temos algo, não é porque nós conseguimos ou temos mérito, mas é porque chegamos diante de Deus como um mendigo, implorando a sua misericórdia e o seu perdão. E Ele deu, porque o Senhor diz: para esse olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. O salmista vai dizer que ele olha para quem tem um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Diante do Senhor ninguém chega com orgulho, irmãos. John MacArthur disse que a porta para entrar no céu é muito baixa, e a pessoa tem que entrar rastejando. Rastejando. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu orando: Senhor, eu não sou como esse. Eu dou o dízimo de tudo. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou justo. Eu não sou como esses pecadores aí, como esse publicano aí. Ele de pé, olhando para o templo, com as mãos levantadas diante de todo o povo que ia passando. Era assim que eles oravam, mostrando seu orgulho espiritual. Eles falaram: imagina uma oração dessa, irmãos, né? Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Senhor, eu sou justo. Senhor, eu sou bom. Senhor. E ele se exaltando. Agora o publicano está lá num canto, caído no chão, com suas mãos no peito em sinal de vergonha, possivelmente fazendo assim, batendo no seu peito e gritando ali diante de Deus: sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Quem desceu justificado para casa? Foi o publicano. E o fariseu continuou com seu orgulho espiritual. Ninguém chega a Deus desse jeito, irmãos. Senhor, eu sou bom. Senhor, eu sou justo. Senhor, eu sou perfeito. Nós devemos chegar com a atitude correta: ser propício a mim. Ser propício a mim. Eu sou um pecador. Todo que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Exaltado. Agostinho, nas suas confissões, deixa claro que o orgulho era o seu maior obstáculo para conhecer o Evangelho. Nós poderíamos falar de vários e vários e vários que assim foram.
Por que a humildade em espírito então vem primeiro, irmãos? Porque ela é a base de todas as outras graças. É o elemento básico para se tornar um cristão. Um cristão não pode ser orgulhoso. Orgulho e cristianismo não caminham juntos. Não dá para você falar, eu sou um crente, e você ser orgulhoso diante do Senhor. Essas duas coisas não conseguem caminhar juntas. O crente, ele não é orgulhoso. Ele não tem orgulho das suas vitórias espirituais, porque ele sabe que não é dele. Ele sabe que não é dele. O orgulho não faz parte no reino de Cristo. Até que a pessoa renda esse orgulho a Cristo. Até que ele esteja então vazio. Ele não pode ser cheio. Para você ser cheio, você tem que ser primeiro vazio. Primeiro vazio. Já pensou, o título desse sermão poderia ser Como Ser um João Ninguém? Ah? Jesus está falando, quer ser feliz? Seja um João Ninguém. Ah? Que coisa, né, irmãos? A gente sempre ouviu o contrário disso em todo lugar que a gente abre uma notícia, ou assiste uma novela, ou vê um filme, ou vê qualquer coisa. Sempre o contrário disso. Jesus está dizendo, você tem que entender que você, para ser preenchido, tem que estar vazio. Não podemos ser dignos até que reconheçamos nossa indignidade. Não podemos viver até admitirmos que estamos mortos. Não podemos esperar o fruto de uma árvore crescer, sem esperar que essa árvore traga com ela todas as outras graças da vida cristã, crescendo em primeiro lugar em humildade. Não podemos começar a vida cristã sem humildade. Não podemos viver a vida cristã com orgulho. No entanto, irmãos, a igreja de hoje dá pouca ênfase sobre a humildade. Pouca menção sobre o autoesvaziamento. Muitos livros chamados cristãos hoje é sobre como ser feliz, como ser bem-sucedido. Vai nas prateleiras dos livros mais vendidos. Livros cristãos, irmão. Não estou falando nem dos livros de filósofos humanistas. Estou falando de livros cristãos, ou chamados cristãos. 10 passos para superar os problemas, e assim por diante. Pouco vemos livros sobre a forma de nos esvaziar, de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e segui-lo. Até que uma alma se humilhe, até que a pessoa interna reconheça que ela é uma pobre de espírito, Cristo nunca vai se tornar caro para ela. Ela está obscurecida pela sua autossatisfação. Ser pobre de espírito é a primeira bem-aventurança, porque a humildade deve preceder todo o resto. Ninguém pode receber o reino até que ele reconheça que ele não é digno do reino. A igreja de Laodiceia disse com orgulho, somos ricos, não precisamos de nada. O que o Senhor disse para eles, infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Aqueles que recusam a reconhecer que estão perdidos e desamparados, eles não podem encontrar Cristo. Onde o eu é exaltado, Cristo não pode ser exaltado. Ou você exalta o seu eu, ou você exalta Cristo. Os dois não dá. É impossível. Ele tem que deixar a arrogância e se tornar pobre de espírito. Senão, não vai herdar o reino dos céus. Como alcançar essa humildade, irmãos? Caminhando para o fim. Como nos tornamos humildes de espírito?
quase por definição, não começa com a gente. Ou com alguma coisa que podemos fazer ou realizar pelo nosso poder. Nem nos envolve nos colocando para baixo, né? Porque já estamos para baixo. Né? A humildade é reconhecer que eu já estou no fundo do poço, que eu já cheguei, que eu sou um desesperado. Eu só preciso eu tenho que reconhecer isso, eu já estou lá. Então não adianta eu falar, não, eu vou descer mais, não tem mais como. O cumprimento desse objetivo, irmãos, depende da graça soberana, trabalhando de maneira graciosa e nos humilhando. A humildade não é um trabalho humano para nos fazer digno, mas uma obra divina necessária para nos fazer ver quão indignos nós somos. E não podemos mudar a nossa condição sem Deus. Às vezes, irmãos, principalmente aqueles que nasceram num lar cristão, como eu nasci, às vezes a gente acha que a gente é um pouquinho melhor que os outros, né? Eu olho para o outro assim e falo assim, eu nunca fiz isso, eu sempre fui nota 10, né? Sempre fui para a igreja, né? Desde novo que eu ajudo em tudo, sou bom. Eu quase não preciso nem de Deus. Deus é só um adendo na minha vida, né? Às vezes a gente sente essa pontinha de orgulho pecaminosa. Mas, na verdade, você pode ter nascido num lar cristão. Você pode ser o melhor crentinho do mundo, né? Se você não reconhecer que você está desesperadamente perdido sem Cristo, você não vai entrar no reino dos céus. Ser filho de crente não te leva para o céu. Vir à igreja não te leva para o céu. Pregar não vai me levar para o céu. Por melhor que eu pregue, né, dentro das minhas parcas condições, não vai me levar para o céu. Estudar, fazer mestrado, doutorado, não vai me levar para o céu. Cristo e o meu reconhecimento de que eu dependo dele e só dele e de mais nada é que vai me levar para o céu. Todos os títulos que eu posso ter, irmãos, e Paulo teve muitos títulos, o que ele disse eu considero como lixo, como esterco. Paulo faz uma lista do que ele era. E que lista! Que homem, né? Quando a gente leva e fala assim, que homem, Paulo, hein? Da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus. Quanto à lei, firme nela. Diz, o que eu considerava como lucro, passou a ser perda, por causa da sublimidade de Cristo. O que Paulo está dizendo, olha, tudo que eu sou não é nada, não serve para nada. Os meus títulos, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, as minhas realizações, a parte de Deus não tem valor nenhum. Que triste será, irmãos, para grandes homens da sociedade que fizeram bens para outras pessoas aí, esperando com isso encontrar Jesus. E na verdade, eles vão ouvir, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. A verdadeira humildade é produzida pelo Senhor, como elemento da obra salvadora. O Senhor traz isso para a nossa vida, sua obra salvadora soberana nos faz isso, mas existe também o lado da sua cooperação, não para a salvação, mas para se tornar cada vez mais humilde. O primeiro passo para experimentar a humildade é transformar os nossos olhos, parar de olhar para nós mesmos e olharmos para Deus. Isso é responsabilidade sua. Quando estudamos sua palavra, buscamos a sua face em oração, com um desejo sincero de agradar a Deus, nós nos movemos em direção a ser pobre em espírito.
Para buscar a humildade, nós não olhamos para nós mesmos para encontrar as nossas falhas, mas olhamos para o Deus Todo-Poderoso para contemplar a sua perfeição. Eu não vou ficar parado nas minhas falhas, eu vou olhar para a perfeição de Deus e buscar a perfeição dele na minha vida. Segundo lugar, temos que morrer para a nossa carne, retirando da carne as coisas que nós alimentamos. A essência da natureza carnal é o orgulho. Temos que matar de fome a carne, deixar ela morrer de fome lá. Remover, evitar as coisas que promovem o orgulho. Ao invés de olharmos para os elogios, para a popularidade, temos que fugir deles. Nós que muitas vezes pregamos, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes acontece de alguém elogiar, porque às vezes a gente acerta. E aí as pessoas vêm e falam assim, puxa, parabéns, pastor, que mensagem maravilhosa. E aí você, hoje eu mandei bem, né? Posso confessar, irmãos? Já aconteceu comigo isso. Não foi só uma vez não, foi mais de uma vez. Até a gente aprender, até a gente dar aquele chute fora, né? Aquela coisa horrível, e você está pregando, você fala, Senhor, nem sei mais o que eu estou pregando aqui hoje, e as pessoas estão te olhando, você fala, Senhor, a pessoa não está entendendo mais nada que eu estou falando, e aí você fica vermelho, roxo, e aí você desce humilhado, e fala, Deus, puxa, como eu fui mal hoje, porque eu só quis pregar o meu conhecimento. Me lembro uma vez, irmãos, que eu estava pregando na congregação de Pirapozinho. Piraporinho é aqui, né? Pirapozinho. Eu já fui de Pirapozinho. É um negócio tão louco, né, irmãos? Lá eu estava lá em Pirapozinho pregando, e eu estava pregando em Hebreus, fazendo uma sequência em Hebreus. E chegou o texto de Hebreus que falava lá da arca, né? Da aliança e tal, e de como matava, e de como fazia, e de quantos metros e tal. E eu não estava soberbo não, irmão. Foi só engraçado o que aconteceu lá. E eu estou lá expondo, olha, a tampa media não sei quanto e tal, e eu fazendo os gráficos na minha mão, e todo mundo olhando para mim assim, e eu vi que aquela pregação não estava indo para lugar nenhum, eu estava com uns 30 minutos só falando, né, dos diâmetros, do tamanho, das peças, eu todo feliz, né, achando que eu estava indo bem ali no negócio. Daqui a pouco eu olhei os irmãos tudo parado olhando para mim assim, né, com aquela cara de felicidade. Aí eu olhei e falei, vocês não estão entendendo nada, né, irmãos? Aí eles começaram a dar risada. Aí eu falei, não estamos não, pastor. Eu falei, então vamos terminar? Vamos cantar mais um hino e vamos para casa. Semana que vem eu tento ver o que eu posso fazer com esse texto, né? Ainda bem que eu não estava achando que eu estava abafando, não, irmãos. Eu só estava tentando mostrar, né? Não tinha importância nenhuma ficar falando de 1,20 m, 3 metros, não mudava nada. Mas estava lá no texto, eu quis mostrar, né? Quis apresentar tudo. Aí eu falei, irmãos, vamos embora, vamos cantar um hino e vamos embora para casa, né? Tá chato o negócio aqui. Os irmãos deram risada, entenderam, e aí a gente orou, cantou e foi embora para casa, e nos abraçamos, demos risada da minha pregação, e eu dou risada dela até hoje, graças a Deus não foi gravada, né? Porque senão ia ser eu não ia mandar para a internet de jeito nenhum, né, irmãos? Pelo amor de Deus, ia ser um desastre. Muito bem. E em terceiro, irmãos, equilibrar. O princípio entre chegar à humildade é pedir a Deus por isso. Davi orou, depois do seu pecado com Batseba. Irmãos, Davi, na minha opinião, é o medalha de ouro do Velho Testamento. É o medalha de ouro do Velho Testamento. Se eu tivesse que dar medalha de ouro, prata e bronze, Davi, medalha de ouro, Abraão, medalha de prata e Moisés, medalha de bronze. Alguns vão pôr Moisés com medalha de ouro, eu estou dando a minha, tá? Minha visão. Para mim, Davi é uma medalha de ouro. Mas Davi foi um adúltero e um assassino. E quando veio à tona aquele texto que Ezequiel leu no começo é um dos textos do arrependimento de Davi. O outro é o Salmo 51. Quando veio à tona o seu pecado, e ele ora assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito
inabalável. Irmãos, que versículo. A primeira vez que eu lembro de ter lido esse versículo foi naquelas caixinhas de promessa, né? Mas eu peguei lá, alguém me deu e eu peguei, e foi esse versículo. E eu memorizei esse versículo. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Naquela versão que eu aprendi era um espírito reto. Espírito inabalável. Que palavra, que oração, irmãos. Essa é a oração de alguém que se tornou humilde de espírito. Como é que sabemos que somos pobres em espírito? E agora eu vou terminar mesmo. Thomas Watson dá 7 princípios para isso. Eu não vou ficar aqui detalhando o que o Thomas Watson falou, mas primeiro ele diz que se formos humildes de espíritos, vamos ser desmamados de nós mesmos. Segundo lugar, a humildade de espírito nos levará a entender nos levará a ser perdidos na maravilha de Cristo, ou seja, ficar deslumbrado com a maravilha de Cristo. Em terceiro lugar, não vamos reclamar sobre a nossa situação, não importa o quão ruim ela esteja. Em quarto lugar, vamos ver com mais clareza os pontos fortes e as virtudes dos outros, e consequentemente veremos mais as nossas próprias fraquezas e os nossos pecados. Em quinto lugar, vamos passar mais tempo em oração. Assim como o mendigo implora pelo sustento físico, o mendigo espiritual implora por sustento espiritual. Vamos bater muito mais vezes na porta do céu, porque estamos sempre precisando. Como Jacó, vamos lutar até que sejamos abençoados. Sexto, tomaremos Cristo em seus termos, não no nosso. Nós vamos falar, Cristo, a vontade é sua e não a minha. E o Thomas Watson termina em sétimo lugar dizendo, quando nós somos pobres em espírito, vamos louvar e agradecer a Deus por sua graça. E o resultado é de que o pobre do espírito, ele vai herdar o reino dos céus. O resultado do pobre em espírito é que ele vai herdar o reino dos céus. Aquele que vem para o Senhor com o coração quebrantado, Deus não vai deixá-lo com o coração quebrantado, porque assim diz o alto e exaltado que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu moro no lugar alto e santo, e estou com o contrito e humilde de espírito, a fim de reavivar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Deus quer que nós reconheçamos a nossa pobreza, para que Ele possa nos tornar ricos. Ele quer que reconheçamos a nossa humildade, a fim de que Ele possa nos levantar. Como diz Tiago, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe como Ele vai nos exaltar? Ele vai dar a nós o seu próprio reino. Os pobres em espírito herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor, porque o reino deste mundo, o reino do Senhor, não é dado aos orgulhosos e aos poderosos, mas aos simples, humildes e pobres em espírito. Ó Deus, tira de nós qualquer ponta de orgulho que possa existir nos nossos corações, o mínimo que seja, mas que nós olhemos para a sua santidade e reconheçamos que nós desejamos ser como o Senhor é. Nos ajude, Pai, nessa tarefa tão difícil, por meio da graça de Cristo. Amém.